começando o CTcast, podcast Cultura e Teologia. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do CTcast, podcast Cultura e Teologia. Esse é o nosso 10º episódio. E hoje, como nós temos por costume aqui, nós vamos tratar de mais um assunto relevante. Nós vamos falar sobre o tema Teologia da Experiência. É exatamente o tema de hoje. E para esse bate-papo, está aqui conosco um grande amigo, escritor da nossa CPAD, doutor em teologia, pastor Clayton Pomerene. Pastor Clayton, que alegria, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A alegria é minha, pastor Valmir Nascimento, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Você é um querido amigo de longa data e jamais poderia recusar um convite seu de estar aqui. Obrigado, e vamos tentar falar sobre esse livro aí da melhor maneira possível para que o nosso público entenda a importância, a necessidade, né, e também possa apreciar este livro. Maravilha. Então, o livro que nós temos como referência aqui está Teologia da Experiência, implicações afetivas e racionais na interpretação pentecostal das Sagradas Escrituras. Livro publicado pela nossa editora CPAD. Editora que eu também tenho o privilégio de escrever e, juntamente com o pastor Clayton, participar aí de diversos encontros, conferências. O pastor Clayton é um grande amigo e tenho a alegria de caminhar com ele ao longo desses últimos anos. Pastor Clayton, então, mais um livro de sua autoria, mais um livro significativo. Primeiro, parabenizar pela publicação desta excelente obra, uma obra profunda, necessária e que vem em boa hora. E o título, ele desperta atenção, Teologia da Experiência. Eu queria que você começasse falando para nós qual a importância da experiência para nós que somos pentecostais. Vamos começar por essa reflexão. Obrigado, pastor Valmir, pela leitura do meu livro, né? Nós já havíamos conversado outras vezes sobre isso e eu aprecio muito a sua leitura e a maneira como você aborda sobre o livro. E falando sobre a experiência, a gente sabe que para o pentecostal, a experiência com Deus, ela é basilar, né? Claro, obviamente que a base principal é a palavra de Deus, a Bíblia, mas eu me refiro quanto à interpretação da própria Bíblia. A experiência ela é muito importante, porque algumas teologias, elas afirmam que a gente deve ir para a palavra de Deus, na interpretação dela, na hermenêutica dela, sem pressupostos, né? Mas a gente sabe que isso na prática não funciona assim, porque o simples fato de ir ler um texto sem pressupostos já é um pressuposto em si, o pressuposto de não ter pressupostos. Então, é impossível a gente ir para um texto sem pressupostos. E por que, então, não ir para o texto com o pressuposto da experiência com Deus? Especialmente para nós que somos pentecostais, a experiência no batismo com o Espírito Santo, né, que é uma experiência definidora, uma experiência transformadora. Eu lembro, né, por exemplo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, quantas compreensões, quantos insights que eu tive, quantas revoluções na minha maneira de pensar, de entender as coisas, especialmente a maneira como eu entendia o amor de Deus, que até então entendia de uma maneira muito teórica, né? Obviamente que todos nós sabemos que Deus nos ama e nós raciocinamos sobre isso, refletimos sobre isso, escrevemos, pensamos, mas a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência que nos faz mergulhar no amor de Deus, que nos faz sentir no mais profundo, na maior intimidade do ser, no lugar mais abscôndito de nossa alma, né, onde talvez nada e ninguém mais tem acesso, a não ser nós e Deus. É nesse lugar mais profundo do ser que o amor de Deus se revela e se manifesta. Então, é uma experiência muito profunda. Então,
por que não ir para a palavra de Deus com essa experiência principal da fé pentecostal, que é a experiência do batismo no Espírito Santo? Interessante isso que o senhor está dizendo, destacando a importância da experiência. É claro que essa experiência que o senhor menciona, ela faz parte da nossa tradição, que é a tradição pentecostal, sobretudo, e o movimento pentecostal tem enfatizado isso ao longo da sua história, ao longo da sua existência, e tem sistematizado esse entendimento cada vez mais. E o seu livro é uma prova disso, principalmente no Brasil. É claro que nós temos outras publicações, como a publicação do nosso amigo, pastor César Moisés de Carvalho, mas a sua obra vem para, digamos assim, sistematizar e aprofundar, dar uma densidade teológica muito maior em relação a essa temática da experiência, dentro de uma perspectiva pentecostal. Agora, é sempre importante até lembrar, né, pastor Clayton, que a experiência, ela faz parte da vida cristã e da tradição cristã. Eu me recordo, por exemplo, que lá o próprio John Wesley, com seu quadrilátero, ele falava que a teologia envolvia pelo menos 4 elementos primordiais. Primeiro, escrituras. Segundo, a tradição ou a grande tradição. Terceiro, razão. E quarto, a experiência. Ou seja, a experiência faz parte da vida cristã. Podemos dizer, então, que não faz sentido nós entendermos a vida cristã e também a teologia sem experiência? Olha, você tocou num ponto fundamental, porque é a mesma maneira que eu também penso o que você disse sobre a experiência. Seria uma incoerência até, né, nós interpretarmos a palavra de Deus, ou vivenciarmos, ou afirmarmos que temos uma fé, quando essa fé ela não se baseia numa experiência com Deus, porque como eu dizia há pouco, essa experiência ela tem a capacidade de transformar concepções mentais, de modificar compreensões. Ela tem a capacidade de abrir os nossos olhos, né? Aquilo que aconteceu lá em Emaús, né? Quando Jesus se manifesta entre os discípulos e compartilha o pão e parte o pão, naquele momento em que Jesus parte o pão, se abriram os olhos deles para uma realidade, ou seja, eles estavam tendo uma experiência prática, vivencial com Jesus, naquele instante, que modificou a maneira deles compreenderem o mundo, como se a cosmovisão, né, e você aí é um pesquisador dessa área, como se a cosmovisão deles fosse transformada, cambiada, né, para esse novo lugar, esse novo horizonte, esse novo jeito de enxergar a partir de Cristo. Então, essa é a importância da experiência. Nós temos agora os teólogos mais recentes do mundo pentecostal, né, que você ali citou antes o John Wesley, mas nós temos aí os mais recentes, que mais ou menos seguem nessa mesma linha do John Wesley, né, como o Amos Young, o Kenneth Archer. Eles dizem que a teologia pentecostal é feita sobre 3 bases, né? O John Wesley usou 4, mas eles aqui usam 3, que é o Espírito, a palavra e a comunidade que valida essa palavra. A comunidade aqui tem a ver com a tradição, né, que o John Wesley falou. Então, a comunidade, ela digamos assim, é a baliza, né, para que ninguém se perca na afetividade e na experiência que o Espírito Santo traz, e nem se perca na literalidade ou na própria racionalidade que a palavra traz, né? Então, a comunidade é essa a baliza, né? Enquanto que a palavra, ao mesmo tempo, a palavra também é a baliza para que ninguém se perca na afetividade e na experiência com o Espírito, e a comunidade também não se perca desse seu eixo principal.
né? Então vejam, eu acho isso muito interessante, né? Porque mais ou menos como no mundo jurídico que as democracias fazem, né? Dos pesos e contrapesos, né? Então, o espírito, a palavra e a comunidade atuam nesses pesos e contrapesos para que ninguém se perca, né, nessa interpretação bíblica. Ou seja, encontrar o equilíbrio, né? Encontrar o verdadeiro equilíbrio entre a palavra, a experiência, e a comunidade tem esse papel importante, inclusive, para trazer o alinhamento, a análise por esse prisma. Agora, Pastor Clayton, nós sabemos que, embora a experiência faça parte da vida humana, ou seja, nós não somos autômatos, nós não somos robôs, a experiência faz parte da história do cristianismo, com maior ou com menor intensidade, dependendo da época, e o pentecostalismo enfatiza bastante isso, não somente pela sua tradição, mas porque nós olhamos para as escrituras e entendemos que isso faz parte da demonstração, manifestação espiritual genuína. Agora, nós sabemos também que existem os críticos a essa abordagem da experiência. Nós temos alguns críticos, que estão mais próximos do pentecostalismo, mas nós temos outros, principalmente cessacionistas, que não entendem, não conseguem compreender como nós vamos fazer teologia a partir da experiência, o que não é essa a ideia, não é o fundamento. O fundamento, o senhor poderá explicar, são as escrituras sagradas. Mas eu queria aqui, para nós esclarecermos, quando se fala de teologia da experiência e experiência em termos de pentecostalismo, como nós podemos definir o que é experiência? Até isso é importante, né? Porque alguém geralmente faz um tipo um espantalho sobre experiência, dizendo, olha, a experiência é um rodopio, a experiência é algo assim inexplicável, alguma coisa que a pessoa somente sente ali, alguma coisa completamente irracional. O que é, para nós, teólogos pentecostais, a experiência, e é a base da pesquisa do senhor? É uma pergunta muito importante, né? Porque quando se fala em experiência, parece que é uma coisa muito abrangente, né? Mas eu diria o seguinte: a principal experiência definidora para a interpretação bíblica seria, eu defino isso lá no meu livro, né? Eu dedico várias páginas a falar sobre isso, mas a principal experiência definidora na interpretação bíblica, obviamente, é o batismo no Espírito Santo, e essa experiência de êxtase, né, de aprofundamento do amor de Deus dentro do coração humano. Mas também existem outras experiências que também fazem parte da vida cristã, experiências extraordinárias, né, que daí tem a ver com a atuação direta do Espírito Santo sobre a vida do crente, produzindo as manifestações mais diversas, como os dons espirituais, né, os estados alterados de consciência, e até mesmo, algumas vezes, aquela experiência que Paulo teve, relatada lá em 2 Coríntios 12, né, quando ele disse que ele teve uma experiência que quase se aproxima de uma espécie de transe, né? Claro que transe aqui a gente tem que cuidar um pouco com esse termo, porque transe ele pode evocar outras coisas que talvez nós pentecostais não estamos tão alinhados, né? Mas ele teve uma experiência, digamos, extracorpórea, né? Provavelmente foi um êxtase tão profundo que ele ficou, o seu corpo ficou imóvel, né? Então, é por isso que se aproxima muito de um transe, né? Mas as experiências pentecostais mais comuns são o êxtase, porque o êxtase, ele não retira a capacidade de raciocínio, não retira a capacidade afetiva. Muito pelo
contrário, o Paul Tillich, ele diz que as experiências de êxtase que o Espírito de Deus provoca sobre o ser humano, elas sempre são experiências que aquilatam, ou seja, que dinamizam a inteligência e os afetos, né? Então, é nesse sentido até que a gente pode medir quando uma pessoa ela está sendo tomada pelo Espírito Santo, quando ela está apenas querendo se exibir, ou quando até mesmo é uma possessão demoníaca, né? A grande diferença que a gente pode dizer que é a experiência de êxtase do Espírito Santo é justamente essa, é o aquilatamento dos afetos e do raciocínio, ou seja, a pessoa não fica fora de si. E aí, claro, né, como eu dizia há pouco, o exibicionismo, que não tem a ver com a manifestação do Espírito Santo, essa sim, muitas vezes vai gerar a bizarrice, o fanatismo, a esquisitice, né, que aí sim dá margem para os nossos críticos, né, mas digamos assim, a naturalidade da operação do Espírito Santo, ela será sempre produtiva, ela sempre será criativa, ela sempre será benéfica, ao contrário das manifestações demoníacas ou mesmo das que têm a ver com esse exibicionismo humano, né, que um teólogo apropriadamente chamou de híbris, né? Híbris é quando o ser humano ele quer superar superar o próprio Deus a qual ele serve, né? Então, sempre que alguém quer entrar nesse caminho do exibicionismo, ele está operando nesse lugar de ser mais do que o próprio Deus, né? Ou seja, ele está operando num lugar muito próximo de Lúcifer, né? Pois é. Agora existem também, Valmir, experiências que não são diretamente provocadas pelo Espírito Santo e que possam produzir êxtase. Por exemplo, as nossas experiências do dia a dia, né? Um negócio que deu certo, um encontro com um amigo que nos enriquece, ou o olhar de uma criança que nos enobrece, né? Nisso tudo também podem estar presentes experiências com Deus, né? Deus também se manifesta no ordinário, não é só no extraordinário. Então é nesse sentido que o crente pentecostal ele percebe Deus em todas as coisas. Ele percebe Deus, inclusive, naquilo que lhe causa dor, não no sentido masoquista, mas no sentido de que a própria dor, muitas vezes, é uma maneira da manifestação de Deus, no sentido de nos ensinar alguma coisa, ou nos proteger de alguma coisa. Então, é esse olhar sobre a vida, que esse olhar abrangente sobre todas as experiências, que nós também podemos chamar de experiências com Deus. Então, elas são também as experiências ordinárias, e não apenas as experiências extraordinárias. Muito bom, muito importante essa distinção entre as experiências, as ordinárias e as extraordinárias, digamos assim, são todas experiências, e nesse caso, obviamente, o ponto de destaque do seu livro está, sobretudo, nessas experiências extraordinárias, que são essas experiências espirituais com o Espírito Santo. E eu quero aqui aprofundar ainda mais nessa reflexão. Então, vamos lá. Para um pentecostal, para um crente, nós temos essas experiências, ou seja, nós temos a manifestação divina de tal maneira que a pessoa percebe Deus, sente Deus e compreende Deus.
A ideia de experiência aqui tem a ver, portanto, com sentir. E o sentir, portanto, tem uma ideia também de conhecer. É por isso que os antigos, filósofos antigos, como, por exemplo, o próprio Locke já falava que a experiência é uma forma de conhecer, não é? Ou seja, eu não conheço tão somente pela razão, pela minha mente, de forma que alguém me explica didaticamente, pedagogicamente, e eu assimilo aquilo. A experiência, ela tem essa dimensão epistemológica, isto é, eu conheço, eu sinto, e por isso eu acabo conhecendo Deus, a forma como ele se manifesta no meu meio, ou no nosso meio. E aqui é um ponto que eu queria também refletir contigo. Então, quando nós falamos de teologia, e nesse caso a teologia da experiência, numa perspectiva pentecostal, nós estamos nos referindo, portanto, a essas manifestações divinas bem específicas, e ela vai se manifestar, como você disse, através de uma inteligência, através de um raciocínio, mas também através do sentir. É isso? O sentir, ele tem um papel muito importante aqui. Isso, porque a nossa experiência com Deus, ela não exclui a corporalidade. A fé cristã, ela muitas vezes, ao longo da história, ela tem, é claro, não todas as correntes teológicas ao longo da história, mas algumas delas, elas têm até tratado o corpo como algo problemático, né? E tem até, digamos assim, santificado mais algumas dimensões do ser humano, e o corpo, algumas vezes, foi visto com um certo desprezo até. Mas, e aqui entra, mais uma vez, a grande potência da teologia pentecostal, que ela não desvaloriza o corpo, né? Claro, existem também algumas teorias, e eu chamo aqui de teorias pentecostais, que desvalorizam o corpo, mas não é o que acontece numa genuína experiência com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se manifesta sobre alguém, embora os afetos sejam atingidos, né, que é uma coisa muito interior do ser humano, o raciocínio é atingido, mas também o corpo, né, porque é no corpo que as sensações se fazem presentes. Então, por exemplo, o arrepio, né, o choro, até mesmo a dança, bater palmas, né, o cantar, o louvar, a própria expressão das línguas que o Espírito Santo traz sobre a pessoa que é batizada no Espírito Santo, as próprias línguas, elas se manifestam no corpo, né? Então, veja, não há uma dicotomização, não há uma separação entre dimensões humanas mais nobres e menos nobres. Todas elas fazem parte da boa criação de Deus. Por isso, nós, pentecostais, temos uma certa crítica contra essas teologias extremamente racionalistas, né, que não dão espaço aos afetos, que não dão espaço ao corpo. É apenas a mente que crê, é apenas a mente que se aproxima de Deus, apenas o raciocínio lógico, aquele produzido no iluminismo, né? Aquela é a maneira correta de Deus se manifestar e de se aproximar de Deus. Então, veja que o pentecostalismo, ele rompe com esse raciocínio cartesiano, abstrato apenas, né, apenas teórico sobre Deus. O pentecostalismo, ele rompe com isso e abre a possibilidade do ser humano por inteiro, em todas as suas dimensões, em todos os seus raciocínios, afetos, desejos, vontades, corpo, alma, espírito, tudo, né? Tudo é do Espírito Santo. Em todas as dimensões, o Espírito Santo se manifesta. Sobre tudo isso, ele é Senhor. Embora, claro, eu não estou dizendo com isso que as teologias
racionalistas, elas não afirmem isso também. Mas na prática, embora teoricamente elas até possam afirmar isso, mas na prática, quem vivencia isso são os pentecostais que, digamos assim, abrem o coração e o corpo até, e a mente, à atuação do Espírito Santo. Muito bem. E é nesse sentido, no que tange a essas teologias racionalistas, que tentam reivindicar ou voltaram à época do iluminismo, e olha que o iluminismo foi tão prejudicial ao cristianismo, mas alguns teólogos tentam voltar a essa época. É nesse sentido que você vai utilizar no seu livro também o termo neognosticismo, ou seja, essa teologia racionalista tão cartesiana, tão fechada, que não aceita essas manifestações espirituais e essas experiências, então seria uma forma de neognosticismo? Olha, embora essas teologias, né, a maioria delas que são, digamos assim, vamos aqui usar um termo, que são antipentecostais, embora elas foram criadas na época da Idade Moderna, né, elas foram, digamos assim, minimamente reatualizadas para os nossos dias de hoje, e nós vemos muitas dessas teologias históricas e racionalistas, e com isso eu não estou dizendo que essas teologias sejam ruins, elas são boas e têm uma contribuição importante à história da teologia cristã, mas, embora isso, elas não conseguem dialogar com as experiências pentecostais. E o que é pior, existem muitos pentecostais que estão bebendo dessas fontes sem muito critérios, sem muitos filtros, e acabam absorvendo essa ideia de que a experiência é algo espúrio, é algo secundário, ou até mesmo algo que não pode estar presente no fazer teológico, né? Eu já ouvi gente dentro dos nossos arraiais afirmando isso, né? E é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, essas pessoas creem no batismo no Espírito Santo. Mas como vamos ensinar sobre o batismo no Espírito Santo se a experiência é algo que a gente traz uma certa dúvida, né? Então, infelizmente, Valmir, nós temos até mesmo dentro de alguns conceitos teológicos, são poucos, claro, mas temos gente falando dentro dos nossos arraiais que a experiência é algo espúrio, né? Quando, na verdade, nós temos vários personagens bíblicos que tiveram experiências profundas com Deus e que mudaram a sua visão de mundo a partir dessa experiência que tiveram com Deus, né? Aí nós temos Elias, temos Paulo, temos Pedro. Por exemplo, quando Pedro tem a experiência do lençol, né? A experiência do lençol de Pedro é paradigmática, porque muda a maneira dele entender o evangelho, abre os olhos dele para uma realidade nova. Isso a partir de uma experiência. Exato, e esse ponto é elementar, é crucial para nós destacarmos aqui. Ao falarmos de experiência, nós voltamos para as Escrituras e devemos lembrar esse que é o básico. A Bíblia nada mais é, além dos aspectos normativos, o relato de experiências de homens com Deus. Os evangelhos são experiências, Atos dos Apóstolos são experiências. Eu sempre me recordo da passagem da segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, que o apóstolo Pedro ele vai destacar o valor das escrituras, o valor da palavra profética. Mas antes disso, ele diz um ponto que é crucial ali, que ele vai atestar a experiência. Ele diz assim, nós vimos a sua glória. O que ele está se referindo? Ele está se referindo a uma experiência que ele teve com o Senhor quando viu o Senhor no Monte da Transfiguração.
O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a palavra é a palavra de Deus, mas eu quero dizer para vocês que eu vi a glória do Senhor, eu tive essa experiência, eu percebi, em outras palavras, eu vi com os meus olhos. Uhum. Ou seja, não tem como tirar isso. Não. E é óbvio, né, Valmir, que é desejável que a gente primeiro vá para a Escritura e depois vá ter a experiência, né? Isso é o desejável, mas nem sempre é assim. Com os personagens bíblicos, dificilmente ocorreu isso. O próprio Moisés, né? Primeiro ele tem a experiência, depois ele recebe o texto, né? E isso acontece o tempo todo na Bíblia. Exato. Paulo teve a palavra, mas depois teve a experiência e que reconfigurou a palavra ou o entendimento da palavra para ele. Olha que coisa interessante, não é? Exatamente. Então a palavra foi, digamos assim, a base para Paulo, né? Mas depois ele teve uma experiência que mudou radicalmente a maneira como ele via a palavra de Deus até então. Exato. E eu queria ainda reforçar esse ponto, antes de entrar da questão da racionalidade, que é um ponto que você aborda também no seu livro, que é claro, nós estamos falando aqui que alguns teólogos que utilizam pressupostos racionalistas antissobrenaturais acabam criticando essas experiências, tanto a teologia da experiência quanto as próprias experiências, em razão de episódios radicais, equivocados, em que se percebe um experiencialismo e uma banalização da experiência. E você fala sobre isso no seu livro. Há um cuidado, é claro, então, em relação a diferenciar o que nós falamos aqui por uma experiência legítima desse experiencialismo? Claro, né? Especialmente aquilo que eu falava há pouco, né? Esse critério de nós conseguimos perceber quando alguém está tendo uma experiência com Deus de verdade ou quando está exaltando de maneira inadequada a experiência, né? Sempre que a experiência é exaltada de maneira inadequada é porque a base dessa experiência, que é a palavra de Deus, foi colocada de lado. Eu enfatizo em vários momentos nesse livro de que não pode haver uma experiência com Deus à parte do que está dito nas Escrituras, né? Tudo que foge das Escrituras em relação à experiência é espúrio, né? Então, não se pode criar uma escritura nova, digamos assim, né? Há anos atrás a gente teve aquele episódio daquele pastor norte-americano que foi na sala das escrituras, né? Como que dizendo que a Bíblia ela poderia ser, no certo sentido, relativizada pela própria experiência que ele estava tendo, né? Então isso é espúrio, esse tipo de coisa é bizarrice, esnobismo, né? Isso não cabe na interpretação bíblica e nem na experiência genuína com Deus. Por isso a gente precisa cuidar, tendo em vista que, primeiro, toda experiência ela precisa passar pelo crivo das Escrituras. Se ela não passar pelo crivo das Escrituras, ela é espúria. Segundo, toda experiência ela precisa gerar criatividade, algo novo. Ela vai promover libertação, vai promover cura, vai promover ampliação de horizontes, vai abrir os olhos para alguma realidade espiritual que até então a pessoa não entendia antes. Mas jamais a experiência pode passar daquilo que a Escritura já afirma ou aquilo que nós temos como tradição cristã. A Escritura nunca pode, aliás, a experiência nunca pode extrapolar a Escritura. Ela pode ser estonteante, né, a experiência, ela pode ser profundíssima, ela pode gerar êxtase até, mas ela não pode extrapolar aquilo que a palavra de Deus diz. Muito importante esse esclarecimento e esse ponto que é elementar. Ou seja, a teologia pentecostal clássica
defendida pelas Assembleias de Deus, e o pastor Clayton defende isso categoricamente no seu livro, aponta diretamente para o valor da experiência. Porém, a experiência, ela se submete às escrituras sagradas. Ou seja, a experiência não cria doutrina, a experiência não contraria as profecias bíblicas, a experiência não passa por cima daquilo que a palavra de Deus já estabeleceu. E aí está esse relacionamento dinâmico entre experiência e estudo da palavra de Deus. É por isso, realmente, que precisam ser criticados aqueles episódios, aqueles eventos, aquelas práticas de pessoas que procuram viver somente na experiência e da experiência. Também está errado. Isso daí é o experiencialismo que o pastor Clayton falou muito bem aqui agora e também destaca no seu livro. Agora, o ponto é interessante, né, pastor Clayton, que quando nós percebemos e vemos manifestações distorcidas, experiências que não encontram ressonância nas escrituras, em vez de nós acabarmos com as experiências ou dizer que precisam cessar, nós precisamos estabelecer ordem no culto, não é isso? Isso, é por isso que o apóstolo Paulo vai estabelecer uma ordem litúrgica para a utilização dos dons dentro da igreja de Corinto. É por isso que ao final ele vai dizer, olha, eu falei várias coisas aqui sobre ordem no culto, mas eu digo o seguinte, não proibais que falem em línguas. E muitas vezes há essa inversão, ou seja, vamos proibir qualquer manifestação, porque pelo menos nós acabamos com o problema. Isso é um problemão, na verdade, né? Pois é, e isso é um problema que nós absorvemos das teologias cessacionistas, né? Em nome da ordem no culto, e eu sou a favor da ordem do culto, da reverência, né, diante do mistério, claro, mas em nome da ordem no culto, muitas vezes se inibe importantes manifestações do Espírito Santo no culto, em nome dessa ordem no culto. Como você salientou bem, Paulo não está proibindo, Paulo não está dizendo que não possa haver. Paulo está dizendo que cada um na sua ordem, cada um por sua vez, senão ninguém vai entender nada. Um fala, os outros calam, depois o outro fala e o outro se cala. Então, nesse sentido que Paulo está pondo ordem no culto. Mas ordem não significa silenciamento. E infelizmente, nós temos visto em muitos arraiais aí, né, por causa, talvez até de um certo medo, de um certo receio, ou de uma incapacidade de colocar ordem, de fato, o sentido da ordem que Paulo falou, ou até mesmo um outro fenômeno que eu tenho visto, que é vergonha, né? Tem gente que tem vergonha das manifestações do Espírito Santo. Então, em nome dessas coisas, muitas das vezes se promove o silenciamento da manifestação do Espírito Santo. O silenciamento, ou aquilo que a Bíblia fala, né, de extinguir o espírito. Extinguir, que é pior ainda, né? O que é pior, né? Ou seja, é um medo, é uma crítica, é o policiamento doutrinário que impera muitas vezes. E essa teologia muito consistente, que valoriza a experiência, ela busca exatamente esse equilíbrio, palavra, mas ao mesmo tempo essa devoção, essa abertura radical, como diria o Smith, a abertura radical para o agir de Deus. Caminhando agora para o nosso encerramento, olha aqui, que conversa aqui rica, é sempre bom ouvir o pastor Clayton, né, com seu conhecimento, trazendo esses assuntos aqui, mas nós precisamos caminhar para o encerramento, mas tem 2 pontos aqui que eu queria ainda destacar. O primeiro deles aqui, para caminhar para o encerramento, pastor Clayton, o senhor utiliza aqui a expressão implicações afetivas e racionais dessas experiências. E no livro, você também fala sobre a relação entre racionalidade e até mesmo irracionalidade, digamos assim, nessas manifestações, nessas experiências. O que isso significa? A teologia pentecostal, né, eu defendo no livro que ela é uma teologia racional, mas ela não é racionalista, né? Ela é racional por quê? Porque ela trabalha também com a lógica, porque ela acolhe as boas teologias que foram pensadas durante toda a história da igreja, né? Então, a gente não é
orgulhoso a ponto de jogar fora todas essas coisas. Não, a gente acolhe. Aquilo que nos cabe, que nos ajuda, a gente acolhe. Ao mesmo tempo, né, é uma teologia que tem a ver com os afetos, né, os afetos positivos do ser humano, os bons afetos como a misericórdia, o amor, a compaixão, todas essas coisas que fazem parte da boa vida cristã e que escapam dessa racionalidade, ou como diz o Paul Tillich, que vão para além da razão, né? Então, existem coisas na nossa vida que acontecem, ou que nós intuímos, ou que nós imaginamos, que não tem a ver com raciocínio lógico, né? Que tem a ver com dimensões profundas do nosso ser. Existem até alguns estudos científicos, né? Eu agora estou lendo aquele livraço de 850 páginas do Elliot Aronson. Ele afirma nesse livro, com base em pesquisas científicas, que as escolhas que nós fizemos na nossa vida, elas dificilmente são escolhas racionais. Elas são escolhas que têm a ver muito mais com afetos que nós nem percebemos, né, do que com a razão. E aí, por exemplo, ele cita um dos primeiros afetos que o ser humano tem, que é o nojo, né? Então, por exemplo, um bebê, uma criança, ele toma decisões a partir do nojo. Então, isso não é racional, né? Isso é da dimensão do afeto. Agora, quando a gente fala de afeto, necessariamente nós não estamos falando de irracionalidade, né? Porque a irracionalidade, ela tem a ver, digamos assim, ela beira a loucura, né? Ou ela beira aquilo que não vai ajudar, que não vai trazer proveito, né? Então, nesse sentido que a gente afirma que a teologia é racional, a teologia pentecostal é racional, mas também é não racional. Mas, ao afirmar que ela é não racional, ela não é irracional, porque o não racional dela tem a ver com a dimensão dos afetos. Muito importante esse destaque, porque essa é uma abordagem que cada vez nós precisamos fazer, porque mostra como a teologia pentecostal ela é consistente, porque ela também é um construto teológico, e a construção teológica ela precisa utilizar a racionalidade, porém ela não se enquadra, portanto, nesse padrão de racionalidade, que é essa racionalidade do iluminismo, essa racionalidade abstrata, formal e cartesiana. Isso. E eu diria, pastor Clayton, que esse assunto, vários outros pensadores têm explorado isso em outras áreas. Por exemplo, eu me recordo que um autor chamado Mike McIntyre, ele faz a seguinte questão, a seguinte pergunta: a racionalidade ela não deveria ser única, universal e abstrata? Esse é o entendimento lá do iluminismo, mas ele diz não, essa é uma ideia equivocada. É por isso que ele vai desenvolver aquilo que ele chama de múltiplas racionalidades. Ou seja, cada tradição desenvolve o seu padrão de racionalidade. E você consegue testar os padrões de racionalidade na medida em que, ao longo do tempo, você vai testando a manutenção dos argumentos que são estabelecidos. Ou seja, o grande problema dessa racionalidade é querer enquadrar as manifestações espirituais, bíblicas e também as atuais, dentro de um padrão que a mentalidade científica não consegue explicar, e nós não vamos conseguir explicar. Nós não vamos conseguir explicar à luz dessa racionalidade, mas nós vamos explicar à luz de uma racionalidade que as escrituras apontam e que a experiência também acaba chancelando. E aqui está um ponto importante nós destacarmos. Existe um livro, que é o livro Percebendo Deus, do William Alston,
que ele vai falar exatamente sobre uma justificativa epistêmica das experiências. Como é que você justifica a experiência? Você tem como pegar a experiência e colocar no tubo de ensaio? Não, você não tem como fazer isso. Mas você chancela essa experiência a partir da própria tradição, a partir da comunidade, a partir de critérios de ordem, de comprovações que a comunidade estabeleceu. E nesse caso, nós temos um padrão cristão que vem das escrituras sagradas, que nos fazem analisar o padrão racional, por exemplo, de uma manifestação espiritual. Nós temos um padrão para isso. É por isso, não é, que eu tenho também dito que nós podemos falar de uma racionalidade pentecostal que ela opera em um nível diferenciado daquilo que a sociedade secular adota. Eu tenho dito, inclusive, pastor Clayton, que essa racionalidade pentecostal, ela tem uma função que ela é teleológica, ou seja, ela está direcionada para um fim, que é a paixão pelo reino de Deus, ou seja, aquilo que nos move. Em segundo lugar, essa racionalidade, eu digo que ela também pode ser, ela é holística, como o senhor destaca, ou seja, ela engloba o ser humano de maneira plena, e ela é também experiencial, como o senhor muito bem destaca no livro, e corporificada ou incorporada, ou seja, nós manifestamos também essa racionalidade através das nossas ações. Então, o seu livro aborda isso de uma maneira, assim, fantástica, lançando luz nessa questão que nós precisamos tratar, que é uma racionalidade pentecostal que opera em padrões diferenciados daquilo que a sociedade quer e daquilo que se espera numa mentalidade ainda moderna. Agora, caminhando para o nosso encerramento, infelizmente nós precisamos finalizar, você também propõe aí, de maneira inovadora, um método gramatical experiencial para a interpretação das Sagradas Escrituras. Em poucas palavras, o que significa esse método? Primeiro, parabéns pelo método apresentado aí de maneira original, mas se valendo aí de uma base histórica e bibliográfica muito, muito consistente. A primeira coisa, Valmir, eu não inventei esse método, né? Esse método é apenas constatação daquilo que já ocorre, né? Então, talvez a inovação que eu tenha trazido foi que eu escrevi sobre esse método, ou eu tentei interpretar aquilo que acontece, né? Sistematizou. Isso, de algum modo, e esclareceu os elementos desse método. Eu trouxe duas polarizações, não sei se dá para chamar assim, mas apenas para entender, né? Esse método, ele opera na tensão entre a ação do Espírito Santo sobre a experiência, né? E o logos cristológico que se ampara sobre a palavra de Deus. Então, é como se houvesse uma tensão aqui, né, entre a experiência e a escritura. Mas é uma tensão positiva, é uma tensão que permite que a gente não descambe apenas pro racionalismo, né, aquelas teologias do iluminismo, que, como você mesmo falou, já trouxeram tanto prejuízo, porque elas não se abrem à experiência e aos afetos, e, ao mesmo tempo, né, o outro lado desse polo é a liberdade do espírito, é a criatividade do espírito, são as dimensões potentes, humanamente extrapoláveis que o Espírito Santo traz, né? Então, essa é a tensão básica ali, né, desse método, que sempre leva em conta a experiência. Por que desse método? Porque os métodos tradicionais, como o histórico gramatical, ele não permite a experiência, né? Ele é extremamente criterioso, ele é extremamente organizado, mas ele é racionalista ao extremo, como também o método do histórico crítico. Claro que de ambos os métodos, e de outros também, claro, mas de ambos esses métodos, que eu falo aqui dos dois principais, de ambos esses métodos, a gente pode incorporar alguma coisa ao nosso método.
Mas não dá para usar esses métodos de forma cega, por quê? Porque o método histórico-gramatical, ele, em algum momento, ele nega a experiência, e o método histórico-crítico, ele duvida demais da experiência, né? Então, um nega a experiência e outro duvida da experiência. Então, por isso, nenhum desses dois métodos dá para a gente adotar de maneira sem filtros. Muito bom, espetacular. Mais uma vez aqui falar da obra do pastor Clayton, está aqui, Teologia da Experiência, muito bom, implicações afetivas e racionais da interpretação pentecostal das Sagradas Escrituras. Parabéns, pastor Clayton, pela obra, livro publicado pela CPAD cada vez mais investindo em teologia pentecostal. Nós sabemos do compromisso da nossa editora com temáticas dessa natureza, e está aí à disposição na Amazon e também no site da CPAD. Quero agradecer, pastor Clayton, por nos atender esse pedido de um amigo, e pastor Clayton, como eu disse, é mestre, doutor em teologia, diretor da faculdade Refidim, que fica em Joinville, uma das principais faculdades teológicas com abordagem pentecostal que nós temos no país. É a minha primeira indicação sempre, quando alguém me pergunta referência de teologia, faculdade, eu sempre indico a Refidim. Pastor Clayton, quero agradecê-lo e também pedir que deixe aí as suas considerações finais desse nosso rico bate-papo. Muito obrigado, meu querido amigo, por esse espaço tão especial que você dá aqui, especialmente por eu e você termos um pensamento muito próximo, né? A gente já conversou muitas vezes e eu aprecio muito também a maneira como você pensa, os teus livros, né? Não quero aqui dar um spoiler, mas vai sair muito em breve aí mais um livro de um tema interessantíssimo, né? E que eu tive o privilégio já de ler, e eu agradeço muito mesmo esse espaço, desejo que Deus abençoe muito o teu ministério, teu trabalho, a tua família e os teus escritos também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. Maravilha, mais uma vez obrigado, agradecer a toda a nossa audiência e dizer, quem nos acompanhou aqui, se você não é inscrito no canal, clique aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, que é bênção para você e bênção para aqueles que vão assistir também. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo episódio. Esse 10º episódio, o próximo 11º episódio. Até lá.